Olá pessoal, tudo bem? Então agora a gente vai falar um pouco sobre os tecidos, né? Vamos continuar essa parte de reforços. Se a gente for pensar, os tecidos eles são os que realmente vão trazer todo o reforço estrutural para o nosso compósito, porque uma das características deles é que eles trabalham com a fibra longa, a fibra contínua. E o fato de a gente estar com a fibra contínua, ele tem um tamanho muito maior que o comprimento crítico, então a gente consegue explorar todas as propriedades do próprio material, né? Então, uma das características na fabricação do tecido envolve dois termos aqui, a trama e o urdume. O urdume ele é a direção longitudinal do tecido, né, o comprimento do rolo, e a trama é a parte transversal, né? Então, na hora que a gente vai confeccionar o tecido, a gente pode fazer várias relações de trama e urdume. Aqui tem um link do YouTube com um vídeo de um processo de fabricação de tecido de fibra de vidro. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, vocês podem entrar nesse link aqui. Eu vou colocar na descrição também do vídeo. E se vocês procurarem aí no YouTube, vocês vão encontrar alguns vídeos relacionados a isso. Essa aqui é uma máquina relativamente antiga, né, de confecção de tecidos. Obviamente hoje a tecnologia a gente já consegue fazer isso de maneira automatizada e com um controle bem maior. Os tecidos, eles têm, em termos de especificações, algumas características que a gente tem que prestar atenção. A primeira é meio óbvio, né, é o tipo da fibra, então o tipo de matéria-prima que está sendo confeccionado aquele tecido, que a gente já falou sobre esses principais, né, vidro, carbono e aramida. Um segundo aspecto é similar àquele que a gente viu na parte de mantas, que é a gramatura. A gramatura é quantos gramas esse tecido tem em 1 metro quadrado. Geralmente a gramatura de tecidos ela tem um range maior do que a gramatura de manta. Então a gente tem tecidos aí que tem 1,8 quilos em 1 metro quadrado, que são tecidos bem grossos assim para reforços, né? E tem tecidos mais finos que tem até 50 gramas por metro quadrado. Então varia muito aí a gramatura de tecido para tecido. E um outro aspecto é o tipo de tela, né? Isso aqui é especialmente importante quando a gente trabalha com woven, vou falar um pouco sobre isso nesse vídeo. E esse tipo de tela aqui é basicamente como que é a relação entre o urdume e a trama, e essas características vão influenciar na porosidade do nosso tecido, né? Quanto que ele vai absorver de resina naqueles poros, e também vai influenciar o quão fácil é conformar, por exemplo, esse tecido, o quão fácil é colocar numa superfície mais curvada, uma superfície mais inclinada na hora da confecção, uma superfície com uma geometria um pouco mais complexa na hora da confecção do nosso compósito. Então, os tecidos são também chamados de woven. Esse termo, apesar de ser um termo em inglês também, é utilizado em estaleiros, né? Ele realmente é mais nobre do que a manta, ele já é um reforço estrutural mesmo, sendo que a manta tem características quase que nada estruturais, porque as fibras são curtas, né, não são contínuas, e os tecidos têm fibras contínuas, né? Então a gente consegue produzir um compósito com uma relação ótima ou melhor, né, de resina e fibra utilizando esses tecidos aqui. E a gente consegue também dimensionar e direcionar esses tecidos ou posicionar esses tecidos nas direções de maiores esforços que a gente precisa, né? Então é uma das sacadas aí do projeto que a gente consegue fazer várias camadas num laminado e direcionar os tecidos para as posições que ele requer ou que a peça vai requerer maiores resistências, né? Resistências mecânicas. Então a classificação dos tecidos aqui, eles são de acordo com a direção do reforço. Então tem os unidirecionais, os bidirecionais e os multidirecionais. A gente vai falar um pouco sobre cada um deles nesse vídeo. Então, o primeiro são os unidirecionais. Uma das características dele é que, basicamente, os tecidos estão posicionados, os cabos estão posicionados em uma só direção. Então, pelo menos, né, 70% dos cabos estão em uma só direção. Então, a gente tem uma peça extremamente anisotrópica, né? Então, todos os esforços estão na direção
do próprio cabo, enquanto na seção transversal desse cabo a gente basicamente só tem as propriedades da própria resina. Esse tipo de reforço aumenta bastante a propriedade em uma direção, enquanto na outra basicamente não tem influência nenhuma, né? E ele é utilizado para construções ou em locais de construções que a gente precisa um esforço naquela direção. Vou mostrar para vocês algumas imagens, né, de tecidos unidirecionais e posicionamento deles na quilha ou em regiões que a gente talvez sejam regiões mais solicitadas mecanicamente. A gente acaba colocando uma camada, duas camadas às vezes de tecido unidirecional naquela posição para dar um reforço maior à peça naquele determinado ponto, né? Então, num plano de laminação, raramente vocês vão ver tecidos unicamente uniaxiais, mas em algumas posições vocês podem encontrar alguns tecidos uniaxiais justamente para trazer essa característica de maior resistência em uma determinada direção. E existem os tecidos aí bidirecionais. Os tecidos bidirecionais, eles têm diferentes tipos de arranjos aí, podem ter diferentes tipos de arranjos entre o urdume e a trama, né? Então, bidirecional, como o próprio nome diz, não é mais uma direção, são duas direções. Tem vários tipos de arranjos, né, desses tecidos. Eu vou dar ênfase a três, que são as mais encontradas aí no mercado náutico, principalmente a tela plana. Aqui está o nome delas em português, mas como eu comentei, se utiliza também a terminologia em inglês, então eu coloquei aqui entre parênteses o nome deles em inglês também, né? Então vamos começar com o tipo de tela plana. Na verdade esse é o mais utilizado de todos, então é o mais comum, né, de todos, mais utilizado, que a gente encontra mais fornecedores. Basicamente um urdume passa por cima, e uma trama passa por cima de um urdume, depois passa por baixo, depois passa por cima e por baixo e vai fazendo esse caminho sucessivamente, né? Então é uma vez por cima, uma vez por baixo, uma vez por cima, uma vez por baixo, uma vez por cima, uma vez por baixo, e assim vai. Geralmente a orientação dos tecidos é somente em duas direções, ou na direção 0,90, né? Então a direção 0 seria a direção do próprio urdume e a direção 90 seria a direção perpendicular ao urdume. Ou menos e mais 45, então é 45 graus para um lado, 45 graus para o outro. É como se a gente pegasse esse tecido aqui e girasse 45 graus, né? Pegar um 0,90 e girar 45 graus, a gente teria um menos e mais 45. Tem uma foto aqui que dá para ver melhor essa relação, né? Então nota-se aqui a trama passando por cima, passando por baixo, passando por cima, passando por baixo do urdume. Então esse é o tipo de tecido talvez mais conhecido e mais fácil de encontrar no mercado. Existem também umas subdivisões do tecido tela plana. Então essa é uma das subdivisões aí, é o chamado basket. O basket, ao invés de ter uma trama passando por cima e por baixo, são pares, né? Então a gente tem dois cabos aqui passando por cima e dois cabos passando por baixo, né? A principal diferença desse tipo de tecido para o tecido tela plana comum é que ele é um pouco mais instável e mais fácil de conformar. Então se for colocar numa superfície curva aqui, é mais fácil de trabalhar com esse cara, ele se dobra com mais facilidade do que o tecido tela plana comum. Existe também o duplo cabo, ou chamado de Oxford. Nesse caso aqui é interessante que a gente tem dois cabos passando, né, na parte da trama, e em só um cabo de urdume. Um dos pontos que a gente tem que ter cuidado quando trabalhar com esse tecido é que esse tecido aqui é chamado não balanceado. Ou seja, a gente não tem o mesmo número de cabos na direção da trama e no urdume. Então a gente vai ter um esforço ou um reforço maior numa direção em relação à outra. Também é chamado de tela plana, só que não balanceado, Oxford aqui, né? Existem também o tipo Lennon. Esse é um tipo de malha intertravada, também é não balanceado. Então dois ou mais fios aí da trama cruzam por cima do outro e entrelaçam, como se a gente estivesse costurando as fibras de urdume. E esse tipo de situação deixa o tecido bem rígido, né? E evita que durante o processo de fabricação a gente tenha movimentação aí dessas
dessas fibras, né? Como ele deixa uma porosidade relativamente alta, né, esse espaço entre os cabos aqui, geralmente ele não é utilizado de maneira isolada, ele é utilizado em conjunto com outros tipos de tecido. Aí a gente já vai para o tecido tipo cetim. Então ele consiste, né, que a face desse tecido consiste quase que inteiramente na trame ou no urdume, né? E os fios eles vão flutuar por várias posições aí, tranças, bem mais do que a gente tem no tela plana, né? Então só para diferenciar ele do tela plana, a trama no tela plana comum ela passa uma vez por cima, uma vez por baixo, uma vez por cima, uma vez por baixo. Então aqui ela flutua várias posições, depende do harness. Aqui tem um exemplo disso, né? Esse aqui é um 8HS. Então ele passa aqui por baixo, né? Essa trama passa por baixo do urdume, daí vai pular 8 posições, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, passa por baixo de novo 8, e assim sucessivamente, né? Dá para imaginar que esse tecido, pelo fato de flutuar várias posições da trama sobre o urdume, ele é bem mais flexível, bem mais fácil de trabalhar, mais fácil de conformar. Só que o preço de a gente ganhar em termos de conformabilidade ou instabilidade do tecido é que muitas vezes ele desalinha as fibras naquele determinado sentido, dependendo do processo de fabricação, né? Então vamos supor que eu estou trabalhando aqui numa direção 0,90, eu quero que as minhas fibras fiquem alinhadas nesse sentido e nesse sentido. Só que durante o processo de fabricação, eventualmente, na hora que eu fui posicionar esse tecido, como ele tem essa grande facilidade de conformar, esses cabos eles se movimentaram em uma determinada direção que eles não estão bem alinhados na direção 0,90. E isso vai, com certeza, influenciar nas minhas propriedades mecânicas, ou vai afetar minhas propriedades mecânicas aí quando os cabos não estão alinhados na direção que eu planejei, né? Existe também o twill, ou sarja. Esse tecido é fácil de identificar porque ele parece uma diagonal. Se a gente olhar contra a luz, a gente consegue ver como se fosse uma diagonal do tecido da trama passando por cima do urdume. Dentre todos os tecidos, esse aqui é o que tem maior densidade, né, de fios por metro quadrado, então eles estão mais próximos à trama e ao urdume. Em consequência, também menor porosidade, então a gente tem um empacotamento maior aí desses cabos. E o fato de eles terem essa diagonal aí, ou com a mão direita ou com a mão esquerda, a gente consegue visualizar contra a luz facilmente, identificar facilmente esse tipo de tecido. Então aqui tem uma tabelinha resumindo as características principais desse tecido. Essa tabela eu peguei do livro do Jorge Nassi, Manual de Construção de Barcos. É uma tabela interessante porque cita várias características dos tecidos e faz uma avaliação quali e quantitativa aqui, né, das características de cada um desses tecidos. E aqui em cima eu também coloquei eles separados, né, e com um esqueminha, né? Então tela plana, basket, leno. Eu não coloquei o Oxford aqui. E tem o cetim aqui também e o tipo sarja. Então, quando a gente vai comprar um tecido chamado Woven, a gente é padrão que se venda para a gente o tipo tela plana, mas eventualmente para alguma determinada aplicação pode ser que seja interessante a gente buscar outras alternativas de trama e urdume, e a gente pode procurar talvez o cetim ou o sarja para alcançar aquilo que a gente está buscando, né, em termos de processamento, facilitar o nosso processamento. Um outro aspecto que é importante sempre lembrar é que esses tipos de tecidos aqui, na maior parte das vezes, esses bidirecionais, eles são balanceados, ou seja, eles têm o mesmo número de cabos nas duas direções. Mas há alguns casos que não há esse balanceamento. O Leno e Oxford são exemplos disso, né? E isso pode também proporcionar uma modificação no projeto mecânico de vocês, se vocês não levarem isso em consideração. Um dos problemas mais comuns que se trabalha com Woven é o fato de que, como a trama e o urdume, uma acaba passando um sobre o outro, né, dependendo da configuração da tela,
a gente, depois do processo de fabricação, depois do processo de cura, existem tensões residuais nas fibras que estão passando uma sobre a outra. Então aqui tem um esqueminha mostrando, né, essas tensões residuais. Então, como se a gente pegasse esse tecido, fizesse um corte de seção transversal. Esse aqui é um tipo tela plana. A gente fez um corte de seção transversal. Vamos supor que esse aqui é o urdume, né? E essa aqui é a trama passando por baixo e por cima. Se a gente focar nessa região aqui, a gente vai ver que embaixo aqui da trama, próximo ao urdume, a gente vai ter tensões compressivas, enquanto que na parte superior aqui a gente tem tensões trativas, que são sujeitas a abrir determinadas microfissuras na fibra nessa determinada posição. Essa fragilização, né, da fibra devido a essas tensões residuais proveniente dessa relação trama e urdume, ela acaba se chamando crimp. A gente utiliza esse termo crimp, que é a deterioração das propriedades mecânicas devido a essas tensões residuais existentes provenientes dessa configuração de trama e urdume aqui. Principalmente quando a gente tem ambientes que estão sujeitos à corrosão sob tensão, que é um dos problemas aí que as fibras de vidro sofrem, o crimp ainda fica mais acentuado e a gente pode ter uma queda significativa das propriedades mecânicas devido a esse efeito. Outro aspecto negativo dos Woven-Hoovings, né, ou dessa configuração aqui, é que se a gente for pensar num processo de infusão, que é um dos processos mais utilizados aí para a fabricação de embarcações hoje em dia, em compósitos, a resina ela tem que permear no nosso meio poroso, que seria as fibras, né? E pelo fato de a gente ter essa relação entre trama e urdume, a permeabilidade da frente de fluxo da resina é reduzida, porque ela vai encontrar sempre barreiras, seja em uma direção ou na outra. E essas barreiras aí vão dificultar o processo de infusão, vão desacelerar o processo de infusão. E isso aí também é um dos problemas aí quando se trabalha com Woven-Hooving. Aí a gente vai entrar num outro tipo de tecido, uma tecnologia mais avançada, que é hoje preferida pelos construtores de barco, que são os tecidos multiaxiais. A diferença de um tecido multiaxial para um tecido Woven-Hooving é como se a gente pegasse vários tecidos unidirecionais e costurasse eles em termos de seção transversal. Então a gente não tem mais a relação entre trama e urdume. A gente tem, na verdade, vários tecidos em uma determinada direção que são costurados um sobre o outro. E é basicamente uma costura de um tecido unidirecional sobre o outro em direções diferenciadas, né? Então é chamado uma evolução do Woven-Hooving. Então aqui é basicamente a diferença fundamental consiste no fato que a trama e o urdume serem produzidos de forma a não cruzarem, e sim serem dispostos um sobre o outro, sendo unidos por uma fina costura de fios de poliéster, aqui representado, né? Então aqui no caso a gente tem um triaxial, tem a direção menos 45,90, menos 45,0 mais 45, e a gente consegue ver esses fios aqui na vertical representando essa costura dos fios de poliéster, unindo esses três tecidos aqui, que seriam unidirecionais. Aí a gente teria um tecido multiaxial, na verdade triaxial nesse caso aqui. Também existem na literatura alguns relatos de comportamento mecânico, a eficiência do comportamento mecânico dos tecidos multiaxiais em comparação com o Woven-Hooving, né, que são aqueles tecidos tramados. Aqui diz que essa estabilidade, o posicionamento dos fios garante cerca de 40% mais eficiência do que os tecidos. Honestamente, eu não lembro de onde que eu tirei esse valor aqui. Acho que isso deve variar bastante para tipo de tecido que é utilizado. E também, mas com certeza, em termos de propriedades mecânicas, a gente sim tem um ganho. Eu não sei dizer em percentual que seria esse ganho. E considerando também que tem um menor índice de vazios, né, uma porosidade menor, o peso do laminado em média também pode ser reduzido. Também não confio nesse valor aqui em percentual, mas com certeza ele pode ser reduzido. A gente acaba tendo uma fração volumétrica de fibra maior do que a gente teria no Woven-Hooving ou numa manta, né?
por exemplo, né? Então a gente acaba otimizando aí a utilização dessas fibras, né? Eles podem ser biaxiais, triaxiais, quadriaxiais, dispostos em direções ortogonais ou não, né? Então tem várias configurações que vocês podem encontrar esses tecidos multiaxiais. Aqui tem um outro esqueminha mostrando aí um tecido multiaxial com 5 direções, menos 45, 90, mais 45, 90 e 0. Geralmente eles são identificados aí com as direções dos tecidos em ordem, né? Então aqui a gente consegue ver os quadriaxiais aqui, né? Os com mais direções também, triaxiais aqui. E todas essas angulações, elas estão representadas em função do alinhamento com o urdume, né, que é a direção longitudinal do processo de fabricação dessa fibra. Os tecidos multiaxiais aí, eles alcançam um range de gramatura relativamente alto, variando de 300 gramas aqui por metro quadrado até 1.800 gramas por metro quadrado. Na verdade, a gente tem tecidos até com uma gramatura maior do que essa, e também são vendidos aí em larguras aí de 1,5 metros ou mais, né? Depende do fornecedor. Existem também alguns tecidos que eles são combinados com manta de fibra de vidro, então a ideia de um tecido multiaxial e costurado uma manta de fibra de vidro numa das laterais do tecido ou num dos lados do tecido. A função dessa manta é justamente facilitar o processo de fabricação da peça, porque ela vai ser utilizada como elemento de ligação entre um tecido e outro. Então, ao invés de, na hora de posicionar uma manta entre os tecidos, um dos tecidos já está combinado com essa manta, e isso facilita o processo de fabricação, é uma camada a menos de posicionamento de manta no laminado, o próprio tecido já vem combinado com essa manta, né? Isso a gente chama de tecidos combinados. Então, para laminação manual, eles podem ter uma manta costurada em ambos os lados ou um dos lados, que facilita o processo de impregnação, de preparação do laminado e confecção, né? Nos economiza tempo. Obviamente, o preço está embutido, né, desse material que está combinado ao tecido. E existem também, não é tão comum aí no mercado náutico, mas existem também alguns tecidos ditos híbridos que combinam dois ou mais tipos de matéria-prima em um só tecido. Então aqui, por exemplo, fibra de carbono e fibra de aramida em um tecido woven tela plana, e aqui a gente tem um fibra de carbono, fibra de vidro. A ideia dessa combinação é ir explorar as propriedades dos materiais. Então a gente viu em vídeos anteriores que a fibra de vidro ela tem um ótimo custo-benefício, resistência alta, módulo intermediário, altos volumes de produção, bastante utilizado, só que ela tem algumas desvantagens, não tem tanta rigidez, não tem resistência ao impacto, que as outras fibras sintéticas aí, carbono e aramida, respectivamente, podem suprir essas necessidades. Então, quando a gente vai fazer um determinado tecido, se a gente conseguir combinar diferentes materiais em diferentes direções para alcançar o nosso desempenho, nossa performance que a gente espera, seria o ideal. Como eu comentei com vocês, não é um cenário tão utilizado hoje em dia na indústria náutica. Geralmente, quando se quer combinar diferentes tipos de materiais, se trabalha talvez com 2 tecidos no plano de laminação que daí tenham matéria-prima diferente. Então, um tecido biaxial de fibra de carbono e outro tecido biaxial de fibra de vidro sobre ele, né? Acaba sendo talvez até mais barato do que comprar um tecido híbrido. Entretanto, existem tecidos híbridos, inclusive existem tecidos híbridos combinados com manta também, que podem ser encontrados no mercado. Tudo bem?